Os comunistas estão chegando, de novo. Duvida? Pois vem comigo que eu vou te mostrar. Há 170 anos, o Marx começava o famoso manifesto dele dizendo assim: um fantasma assombra a Europa, o fantasma do comunismo. Todos os poderes do velho mundo se juntaram para exorcizá-lo. Que partido de oposição não foi acusado pelo seu rival de ser comunista? Sua familiar, não é? A conclusão do Marx é que isso significava que o comunismo já era uma força real. Se assombra, é porque estão com medo. Com a queda do socialismo real, parecia que esse fantasma tinha sido definitivamente exorcizado. Mas por que ele volta a assombrar agora? Por que os velhos poderes do mundo voltaram a sentir medo? Bolsonaro se elegeu no Brasil com um discurso aparentemente maluco, prometendo que ia acabar com o socialismo. Mas há poucos dias, Donald Trump, o presidente da maior potência do mundo, falou no seu discurso do Estado da União de que estava alarmado com o crescimento das ideias socialistas nos Estados Unidos. No dia seguinte, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos praticamente repete o Bolsonaro, dizendo que os Estados Unidos não voltarão a ser socialistas. Os Estados Unidos já foram socialistas em algum momento. Mas a verdade é que Trump e seus amigos milionários estão tão alarmados, tão assombrados, que a Casa Branca teve que publicar um relatório oficial denunciando o socialismo. Toda essa conversa parece uma maluquice, um retorno à retórica paranoica da Guerra Fria. Mas por trás dessa maluquice há algo bastante real. O fato de que as pessoas, e sobretudo os mais jovens, estão começando a perder a confiança no capitalismo. E começando a procurar alternativas. Trump tem toda a razão de estar assustado. Uma pesquisa recente que passou na Fox News algumas semanas atrás mostrou que 61% dos millennials têm uma reação favorável ao socialismo. Em agosto do ano passado, a Gallup fez uma ampla pesquisa de opinião e descobriu que entre os mais jovens de 18 a 29 anos, 51% têm uma visão favorável do socialismo, enquanto apenas 45% têm uma visão favorável do capitalismo. Na verdade, em 2010, o número de jovens que tinham visão favorável ao capitalismo era de 68%. Ou seja, em apenas 8 anos, esse número caiu em 33 pontos. Isso mostra que a juventude está cada vez mais descrente no capitalismo, mas também cada vez mais curiosa sobre o socialismo. A ponto de que, em 2015, a palavra socialismo foi a mais procurada no dicionário Merriam-Webster. Acredita nisso? E o que estava acontecendo em 2015? 2015 foi o ano que o senador Bernie Sanders lançou a sua candidatura nas primárias democratas para presidente dos Estados Unidos. Ninguém dava nenhuma bola para ele, achava que era só um velhinho exótico que tinha resolvido se candidatar também. Mas de repente os comícios começam a atrair dezenas de milhares de pessoas. O que era para ser uma coroação da Hillary Clinton acabou sendo uma disputa nas primárias bastante disputadas. E o resultado é que o Bernie Sanders teve 13 milhões de votos, sendo que ele nunca foi nem filiado ao Partido Democrata. Esse foi de longe o melhor resultado eleitoral para um socialista em toda a história dos Estados Unidos. O que mais se aproximou disso antes foi o Eugene Debs, o líder e fundador do Partido Socialista, tirou 6% dos votos na eleição presidencial em 1912. Ou seja, agora nós estamos vivendo o auge do socialismo nos Estados Unidos. E não para por aí, uma pesquisa da Harvard Harris mostrou que o Bernie Sanders é simplesmente o político em atividade mais popular nos Estados Unidos. 57% da população o aprova, enquanto apenas 32% o rejeita. Agora compara isso com Donald Trump, que tem 54% de desaprovação, enquanto apenas 40% de aprovação. Então é verdade, o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas também é o mais impopular presidente da história americana, que foi eleito perdendo no voto popular pela maior margem da história. E como é que se sai Trump e Sanders num combate direto? Adivinha? Sanders detona. Uma pesquisa da PPP mostra que o Sanders teria 51% dos votos contra 41% do Trump. E quando a CNN foi fazer essa pesquisa ano passado, ela descobriu o Sanders com 55% da intenção de votos contra apenas 42% do Trump. E a melhor parte disso é que a campanha do Sanders conseguiu inspirar, animar, estimular uma nova geração de militantes. O melhor exemplo disso talvez seja o caso da Alexandria Ocasio-Cortez, que é simplesmente a congressista mulher mais jovem a ser eleita na história dos Estados Unidos. E se você ainda não ouviu falar na Alexandria Ocasio-Cortez, você precisa parar imediatamente esse vídeo, procurar lá na internet, ver os vídeos dela no YouTube, segui-las na rede social. A mulher é simplesmente maravilhosa. Em pouco tempo, ela se tornou a deputada com maior alcance no Twitter. Todos os vídeos dela são assistidos por milhares, milhões de pessoas que repercutem, curtem, compartilham. É uma latina, mulher da classe trabalhadora, vinda do Bronx. Até pouco tempo atrás trabalhava como garçonete em bar.
filiada aos Socialistas Democráticos da América, o GSA, e recentemente encontrou algumas deputadas de esquerda brasileira, levantando com elas uma camiseta Marielle Vive. Alexandria é pra valer. Ela tem defendido um sistema de saúde universal pago pelo governo, apresentou um projeto de um New Deal verde para cuidar da questão ambiental, climática e ao mesmo tempo gerar mais empregos, defende o acesso universal para todos à universidade e gerou polêmica ao propor um aumento de imposto para 70% sobre os grandes rendimentos. Isso significa tirar de quem tem mais para poder financiar serviços públicos de qualidade universais para todo mundo. Um recente segmento foi ao ar na Fox News, no qual eles ficavam absolutamente assombrados com o que parecia ser um movimento contra o capitalismo nos Estados Unidos. A própria Fox News tinha feito uma pesquisa na qual ele descobriu que simplesmente 70% dos americanos, incluindo, portanto, a maioria dos republicanos também, não só dos democratas, estavam a favor da proposta da Alexandria Ocasio-Cortez. Um dos apresentadores ficou tão desconcertado que teve que dizer que era o resultado de uma conspiração porque os professores das escolas públicas ensinam sobre justiça e solidariedade para as crianças desde pequeno. E a Alexandria Ocasio-Cortez não está sozinha. Na verdade, ela faz parte de uma nova onda de mulheres militantes radicais que foram influenciadas pelo movimento do socialismo democrático nos Estados Unidos, como a Rashida Tlaib, também membro dos Socialistas Democráticos da América, a primeira mulher muçulmana no Congresso americano, de origem palestina, e a Ilhan Omar, também muçulmana, filha de refugiados da Somália. Mas o que une todas essas mulheres é uma compreensão de que a política deve se organizar em termos das demandas universais da classe trabalhadora. A Alexandria é a primeira deputada socialista eleita por Nova York desde a década de 50. Recentemente ela comentou no Twitter que tinha conversado por telefone longamente com Jeremy Corbyn, que é o novo líder do Partido Trabalhista Britânico. E também na Inglaterra a gente vê esse mesmo tipo de mudança. Em 2015, acontecendo as primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos, e o Sanders estava concorrendo, e o nome socialismo estava gerando curiosidade entre a juventude americana, o Corbyn, que também era um azarão, dava nada por ele, achava que ele não tinha nenhuma chance na corrida, do nada conseguiu ter 60% da votação para a liderança do Partido Trabalhista. Isso significa uma coisa absolutamente surpreendente e inesperada. É agora que o Partido Trabalhista Britânico tem a sua liderança mais radical de toda a sua história. A gente está acostumado a pensar que os partidos começam radicais e depois eles se tornam moderados. Aqui o contrário aconteceu. E agora ele nunca foi tão socialista. Em pleno século XXI, tem a liderança mais radical de toda a sua história. As propostas do Corbyn, que envolvem desfazer as privatizações da água, dos correios, da eletricidade, das ferrovias, são tão populares entre a juventude do Reino Unido que fez com que centenas de milhares de pessoas se filiassem ao Partido Trabalhista, que era um partido que estava morrendo, e agora se transformou simplesmente no maior partido da esquerda europeia. O que move essas pessoas? O que atrai essas pessoas para de novo disputar uma política partidária? A esperança de que o mundo pode ser diferente. A esperança em um mundo transformado. Aliás, não por acaso, esse é o nome do festival que envolve arte, cultura e debate político que a ala corbynista do Partido Trabalhista organiza no Reino Unido. E esse tipo de coisa a gente começa a ver em todos os países do mundo, na verdade. A quantidade de páginas socialistas, comunistas, de memes como do comunismo luxuriante, totalmente automatizado, que estão se espalhando por aí, mostram que é uma nova curiosidade. Candidaturas radicais crescem também na França. Em Portugal, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, conseguiram fazer uma coalizão com o Partido Socialista para mudar o governo e acabar com as políticas de austeridade. Na Espanha, as principais cidades do país hoje estão sendo governadas por militantes do movimento social. E na Índia, por exemplo, um país tão distante que a gente mal escuta falar, o Partido Comunista acaba de colocar 1 milhão de pessoas na rua prometendo que vai derrubar o primeiro-ministro Modi. Eu sei que tudo isso pode parecer muito esquisito, contraintuitivo. Quem vai pensar que a essa altura do campeonato o socialismo está ganhando força no mundo? Mas eu convido vocês a pesquisar um pouco, ler o que está acontecendo no mundo e debater com a gente. E pode ser também que você não goste da palavra socialismo. Afinal, isso significou tantas coisas diferentes para pessoas diferentes ao longo do século XX. Talvez a palavra nem faça mais sentido ou não seja útil. Mas essa não é a questão, chama do que você quiser. O problema é o seguinte: o capitalismo é uma criação histórica da humanidade. Ele não existiu desde o começo e não vai existir para sempre. Pior que isso, o capitalismo agora nos faz atravessar por uma crise ambiental, pode colocar em risco as condições
ecológicas da vida da espécie humana do planeta. Produz crises econômicas, aumento do desemprego, aumento da desigualdade, e tem produzido crises políticas também. Esse aumento da desigualdade, que dá tantos poderes para quem tem dinheiro e tira poderes de quem não tem dinheiro, acaba com a nossa democracia. Não dá para dizer que a gente vive numa sociedade democrática, enquanto uns têm tanto e outros têm tão pouco. Capitalismo não tem nada a ver com mercado e muito menos com liberdade. Capitalismo tem a ver com classe e com poder. É como o próprio Sanders respondeu ao discurso do Trump sobre socialismo. Vou ler aqui para vocês. As pessoas não são verdadeiramente livres quando não podem ir ao médico quando estão doentes. As pessoas não são verdadeiramente livres quando não podem comprar os medicamentos que precisam para sobreviver. As pessoas não são verdadeiramente livres quando não podem se aposentar com dignidade. As pessoas não são verdadeiramente livres quando estão exaustas, porque estão trabalhando cada vez mais por salários cada vez menores. As pessoas não são verdadeiramente livres quando não podem pagar por um lugar decente para viver. E as pessoas certamente não são livres quando não têm o que comer. Liberdade real para todos é garantir que cada pessoa tenha o que é necessário para viver uma vida digna. E agora a gente finalmente entende por que esse fantasma não vai embora, por mais que se tente exorcizá-lo. É porque o capitalismo é uma sociedade de classe. Ele é dividido entre os que têm e os que não têm, entre os que mandam e os que obedecem, entre os que estão em cima e os que estão embaixo. Enquanto houver classe, vai ter luta de classes. Porque enquanto houver injustiça e desigualdade, vai ter as pessoas que vão se revoltar contra as injustiças e as desigualdades. E entre essas pessoas, algumas vão se perguntar, mas por que a gente precisa de uma classe dominante mesmo? E isso, meus amigos e minhas amigas, é socialismo. Concordou? Bom, discordou? Melhor ainda, pois escreve aí que a gente vai debatendo, vai discutindo. No próximo vídeo eu respondo algumas dúvidas ou algumas divergências que a gente possa ter. E nesse debate a gente vai tentando produzir um futuro diferente. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!